Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Bíblia, nossa lição da Escola Sabatina, um guia fácil aqui, um guia de estudo para a gente aprender sobre a Palavra de Deus, tá bom? Hoje, quinta-feira, dia 30 de maio de 2024, a gente está estudando aqui o fundamento do governo de Deus, né? Na lição aqui do trimestre que fala do grande conflito entre Deus e Satanás. E hoje, na quinta, a gente vai falar das três mensagens angélicas, aqueles três anjos que vêm lá do Apocalipse e trazendo aí as mensagens, tá bom? Então fica comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Ok, vamos lá então, né? Fazer a nossa oração. Querido Deus, amado Pai, é um privilégio estar aqui estudando a Tua palavra, compartilhando da Tua mensagem. Que o Senhor me inspire, ilumine, proteja, não só a mim, mas como todos aqueles que estão acompanhando esses vídeos, ouvindo, que essa mensagem possa chegar a quem precisa, a quem merece. Perdoa os nossos pecados, cuida de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? A gente está estudando aí, falamos do sábado, da lei, né? Do dragão, do diabo que está irado e ele vai se irar com os remanescentes. Quem são os remanescentes? Aqueles que guardam os 10 mandamentos e têm o testemunho de Jesus. E a gente falou que o testemunho é o dom de profecia, né? É a profecia da volta de Jesus, da mensagem de redenção e salvação que a gente tem a missão aí de levar aos quatro cantos dessa terra aí para Jesus voltar logo, né? Então aqui a lição começa com um comentário bem interessante, né? O primeiro anjo disse com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. É chegada a hora do juízo, né? Então a gente falou sobre isso nas lições anteriores. Se você não viu o estudo, desde sábado a gente está começando estudando esse o fundamento do governo de Deus. Quais são a base, o alicerce, a coluna da verdade que está fundamentada por todos os valores, os princípios e as regras morais de Deus. A gente está estudando sobre isso, a gente falou de santuário, falamos das leis, do sábado, enfim. E a gente está falando agora das mensagens angélicas, tá bom? Então, ó, aqui vem falando, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Está lá em Apocalipse, capítulo 14, no verso 7. O apelo do céu é para que demos nossa suprema lealdade e adoração sincera ao Criador, à luz do juízo iminente. Então a gente está falando que a questão do grande conflito tem a ver com a adoração. A quem o ser humano vai adorar? É a Deus, que fez o céu, a terra, né, o mar, as fontes das águas, ou ao diabo, que quer usurpar, quer tomar o trono de Deus? As bestas que ele vai levantar, o poder político e o poder religioso, para ostentar, tomar o lugar de Deus, se passar por Deus, dizendo que perdoa pecado, que é o representante de Deus na terra, né? Querendo tomar o lugar de Jesus, né? Então, isso a gente precisa deixar muito claro. O segundo anjo declarou: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem um vinho do furor da sua prostituição. Isso está lá em Apocalipse 14, no capítulo 14, no verso 8. E aqui tem um entendimento muito importante que muita gente não sabe. Quando ele fala aqui de caiu, caiu a grande Babilônia, acho que o guia vai estar falando isso aqui. Aqui, ó, a Babilônia representa um sistema religioso caído que rejeitou a mensagem do primeiro anjo em favor de um falso sistema de adoração. Então, quando fala aqui, o segundo anjo vem e fala: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem um vinho do furor da sua prostituição, ou seja, é a igreja, a prostituta, que desviou a adoração de Deus para outro lugar, para outra pessoa. E aí tem a ver com o diabo, com as bestas que ele levanta do mar e da terra. E a Babilônia, que é a prostituta, e tem as suas meretrizes. E aí vem, que são as igrejas, as denominações diversas que ao redor do mundo que começaram a beber dessa fonte, dessa mudança do decreto dominical, da mudança do domingo, da quebra da guarda do quarto mandamento, que é o sábado. Começaram a entrar o mundanismo, o paganismo, a mitologia greco-romana, né, dentro das colunas da verdade, dentro da fé cristã. E hoje tem muita gente aí, aqui, ó, todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Todo mundo bebendo, saboreando as coisas antibíblicas que foram colocadas pelo inimigo ao longo das gerações. Então, Babilônia, a grande Babilônia caiu, que é a prostituta, e aí se coloca o poder papal, né, a católica, a igreja católica, e aí vem com imagem de escultura, a gente vê os diversos santos, as imagens ali, as adorações, um monte de coisa que a Bíblia fala, que quebram os 10 mandamentos, e
Muita denominação cristã, pentecostal, né, evangélica, vem também bebendo desse vinho, se prostituindo, que são a prostituta e as suas meretrizes, né? A Bíblia fala disso. Então aqui, ó, Babilônia representa um sistema religioso caído que rejeitou a mensagem do primeiro anjo. Qual é a mensagem do primeiro anjo? Aquela que a gente viu lá, ó. Deem glória a Deus, pois é chegada a hora do juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Não é para adorar outra pessoa, nem papa, né? Então, aqui vem toda a narrativa verdadeira do que está acontecendo do grande conflito. O diabo quer adoração para ele, ele vai ludibriar, ele é um grande enganador, vai seduzir com conversinha bonita, com interpretações bonitas, mas totalmente fora da verdade. Ele vai querer, ó, um falso sistema de adoração e tem milhões de pessoas seguindo esse modelo aí errado, equivocado. Por isso, Apocalipse 14, do verso 9 a 11, adverte contra adorar a besta e a sua imagem. A escolha será entre adorar o Criador ou adorar a besta. Cada pessoa decidirá quem terá sua lealdade, Jesus ou Satanás. Né? Então, forte isso aqui. Aqui tem uma ilustração, né, do professor Gilberto Brasiliano. Certo dia, o jovem Samuel estava a bordo do navio Sully, viajando da Europa para os Estados Unidos em 1832, quando, ao estar à mesa do jantar, ele ouviu dizer que agora era possível enviar eletricidade por meio de um fio. Ele era um artista famoso e se interessava por eletricidade e experiências químicas. No navio, ele pensou no negócio de enviar mensagens por meio de fios. Ao deixar o navio, Samuel Morse fez experimentos durante muitos anos. Quem não sabe aí, né? Essa figura que deixou um legado, o código Morse, né? Com pibi, 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 pontos e tracinhos, pontos curtos e pontos longos, que hoje é mundialmente conhecido e serve de comunicação em épocas de guerra, em épocas mais remotas possíveis, né? Em 1843, o Congresso dos Estados Unidos votou uma verba de $30.000 para que Samuel Morse pudesse testar um aparelho novo, o telégrafo. O cara que inventou o telégrafo. Assim, no dia 24 de maio de 1844, né, quase na data 22 de outubro de 44, foi o grande desapontamento que a gente estudou lá, né? Que esperava a volta de Jesus e foi a passagem de Jesus para o Santo, para o Santíssimo, né? E 24 de maio, alguns meses antes, Samuel Morse enviou por telégrafo a primeira mensagem com os seguintes dizeres. Então, olha a mensagem que Samuel Morse mandou, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses antes daquele momento que a igreja primitiva estava aguardando a interpretação dos 2.300 tardes e manhãs e o santuário ia ser purificado. Muita gente na questão de Jesus voltar, com certeza essa mensagem chegou a Samuel Morse. E a mensagem que ele mandou foi, ó, Deus tem feito grandes coisas, adorai-o. Primeira mensagem no telégrafo enviada aí por Samuel Morse, né? Então, pregando, profetizando, trazendo à luz a mensagem de Deus. Tá? Em outubro de 44 a gente viu o grande desapontamento e esse entendimento todo de que não era a volta de Jesus, a purificação era o santuário celestial e que foi visto a Arca da Aliança lá dentro no lugar santíssimo com a lei escrita, né? A lei da tábua de pedra, mostrando que todos os mandamentos são vivos, firmes para sempre, inclusive o quarto mandamento, que a gente está vendo essa relação direta do sábado com a lei, a mudança do inimigo aí com relação aos tempos e a lei que ele iria mudar. Então, veja que tudo tem lógica, veja que tudo tem coerência. Né? E aí a gente precisa entender esse contexto todo histórico e religioso, espiritual, para ver quem está com Deus e quem está com o diabo. Né? Se deixando enganar pelas bestas do mar e da terra, pelos políticos, o sistema político e pelo sistema papal. Né? E aqui vem uma aplicação bem interessante que o professor fez, que o guia traz. Né? Antes de Samuel Morse emitir essa mensagem, o Apocalipse escrito pelo profeta João já tinha registrado as 3 grandes mensagens angélicas com esse teor de adoração a Deus. Então, ele mandou essa mensagem aqui, ó, Deus tem feito grandes coisas, adorai-o, né? Chamando a adoração para Deus, mas João já fazia isso com os 3 anjos, né? A primeira mensagem dizia, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A gente já viu isso, né? Apocalipse 14, 7. Esse é um apelo para a adoração a quem realmente merece adoração, o Deus Criador. A segunda mensagem dizia, caiu a grande Babilônia, que deu para as nações o vinho da sua prostituição. Apocalipse 14, 8, a gente já viu. Então, era um alerta para todos que estivessem ligados a um sistema religioso que espalhou uma falsa adoração com doutrinas que enganavam as pessoas, saíssem desse sistema. Então, Deus está falando,
Não, se você está aí na sua denominação, seu pastor, seu bispo, missionário, padre, está com essa narrativa, estude a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. Não se apegue à placa de igreja, à denominação, a líder religioso. Se apegue a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e à Bíblia Sagrada. Interprete para você entender onde a verdade está e qual a verdade que você quer seguir. A terceira mensagem é uma forte advertência para que as pessoas evitem tomar uma decisão fatal. A terceira mensagem diz assim: que se alguém adorar a besta ou a sua imagem, ou receber a marca da besta, vai experimentar a ira de Deus. Então não aceitem essa opção em sua vida. Apocalipse 14:9. Logo, as três mensagens angélicas solicitam uma escolha correta de adoração a Deus. A marca da besta, queridos, tem a ver com isso. A adoração. Não é só um símbolo de, vou botar na testa ou na mão, é um chip, é isso e aquilo, não. É uma decisão racional, consciente de quem você vai adorar. Se você vai adorar a Deus, a ordenança dos 10 mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que é o dia santo separado para Deus e por Deus, ou se vai ser o dia que o sistema político e religioso vai exigir que a gente separe, santifique e obedeça, né? Como já aconteceu lá atrás do decreto dominical, uma vez, a Bíblia deixa claro que isso vai acontecer de novo e vai ter perseguição, morte, grandes tormentos até o fim chegar. Deus tenha misericórdia de nós, não vai ser fácil, né? E aí é por isso que a Bíblia fala que aquele que perder a sua vida por mim, a vida ganhará a vida eterna, e aquele que tentar se salvar vai perder a vida eterna, né? Quem negar a Deus. Então, não é fácil, não. Aqui tem uma pergunta, leia Apocalipse capítulo 14, no verso 12. Quais são as duas características daqueles que se recusam a adorar a besta? Porque ambas são de vital importância. Quais são essas duas características daquelas pessoas que recusam adorar a besta? O que é que essas pessoas têm em comum? Tá, vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui trocada em miúdos pelo professor brasiliano. Que duas virtudes ou características são duas coisas em comuns que as pessoas que não vão adorar a besta, não vão aceitar esse engano, eles possuem, né? Então, essas pessoas não vão adorar a besta. Quais são essas virtudes? Duas características. E por que elas são importantes nesse tempo do fim, nesse tempo que a gente está vivendo hoje? Aqui, Apocalipse 14:12, vamos ver o que é que traz aqui, ó. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Já disse tudo, né? Disse até três coisas aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. O grupo de pessoas que não vai adorar a besta guarda todos os mandamentos de Deus. Todos, inclusive o sábado, que é o quarto mandamento. Não vem com mimimi, com justificativa que foi abolido, que não precisa, que o sábado todos os dias são iguais, tem que adorar a Deus em todos os dias. Lógico, tem que adorar a Deus em todos os dias. Mas você não pode fazer tudo o que você faz todos os dias para a sua vida pessoal, para seu próprio engrandecimento no sábado. No sábado não. O sábado é separado, é abençoado, é santificado por Deus para você o santificar também, né? Então a diferença está aí. Você pode adorar a Deus todos os dias, inclusive no sábado, mas você não pode fazer o que você bem quer no sábado. No sábado, até o que você fala, você está sendo levado em conta, tá bom? A Bíblia diz isso, a gente já viu nos estudos anteriores, tá bom? Então, ó, guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. E por consequência, tenha a fé de Jesus para enfrentar tudo. Ainda tem a paciência, né? Aqui está a paciência dos santos. Então, são pacientes. Eu diria que é mais uma característica, né? Há quanto tempo a gente ouve, breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Tem que ter paciência. Tem uns que já estão esperando dormindo, né? A morte é um sono. Para eles vão ser um piscar de olhos, porque morreram quando Jesus vir ressuscitar, que os mortos vão ressuscitar primeiro, a pessoa vai ver Jesus voltando. Então, para ele vai ser um piscar de olhos, né? Porque estava dormindo, sem saber nada, sem consciência, sem mentalidade. Quando ele for ressuscitado, para ele vai ser naquele piscar de olhos ali, que ele apagou, dormiu e agora acordou, né? Então o tempo não vai ter passado para aquela pessoa. Aqueles que não vão adorar a besta guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, a fé em Jesus, falam da profecia, falam da volta dele, né? E essa fé de Jesus é que vai fazer enfrentar tudo, né? A confiança, a segurança vai vir disso aí. Comentário aqui do professor e do guia. Como aconteceu no passado, acontecerá no tempo do fim. Pois Deus terá um povo leal a ele diante da maior crise religiosa e da mais feroz perseguição contra os que rejeitarem as imposições da besta e seus aliados. Então vai vir imposição. A gente já viu pandemia, imposições, testando o poder político, né? Os lockdown, as punições, gente sendo jogada, presa, gente por não se vacinar, né? Por um monte de coisa aí. Até os colegas, os vizinhos, residentes, pessoas criticando. Se não vacinar, você não tem direito a ir para o hospital. As próprias
os próprios relacionamentos, as próprias pessoas vão se deixar levar pelo medo ou até pela narrativa vendida que vai acusar quem não estiver obedecendo a besta, né? O poder político e o poder religioso. Vão ser os primeiros a agredir, como na vacina a gente viu muita gente, né? Você não vai se vacinar não, é? Você está causando risco para as pessoas, se você ficar doente, você não vai para o hospital, você não deveria ser atendido. Então a gente vê que o próprio ser humano, o ímpio, as pessoas que não vão estar de acordo com a ordenança divina, vão ser os primeiros a perseguir aquelas pessoas que forem fiéis a Deus, né? Essa oposição tem como base a adoração a Deus e a fidelidade aos seus mandamentos, principalmente a guarda do sábado. Então, quem estiver obedecendo, guardando o sábado, os mandamentos, o testemunho de Jesus, vai ser perseguido. A gente vai ter que sair. A Bíblia fala que é para a gente ir para Ellen White, o Espírito de Profecia fala para a gente ir para sair dos grandes centros, né? Nesse momento aí, para o mato, para as florestas, não vai dar para ficar no meio da galera que estiver perdida. Aqui Ellen White coloca aqui em Meditações Matinais, 1983, na página 81. A palavra de Deus ensina claramente que todos quantos querem viver justamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição daqueles que buscam lançar abaixo o que Deus declara ser a verdade, principalmente a guarda do sábado, que é o grande selo, é o grande ataque de Satanás, é quebrar esse dia de adoração, o dia abençoado e santificado por Deus no Éden, para fazer as pessoas não ligar, não guardar dia nenhum, fazer tudo todos os dias, ou então guardar o dia errado, guardar o Sunday, o dia do sol, né? Então, fique atento. No fim dos tempos, Deus terá um povo leal a ele, diante da maior oposição e da perseguição mais feroz da história. Por meio do dom da justiça de Cristo, esse povo será obediente e cheio de graça. Adorar o Criador está em oposição direta a adorar a besta. E essa adoração é demonstrada por meio da observância dos mandamentos de Deus. O conflito final sobre a fidelidade a Cristo ou a lealdade ao poder da besta terá como foco a adoração. E no centro desse grande conflito entre o bem e o mal estará o sábado, o dia do Senhor. Os comprometidos seguidores do Salvador não só terão fé em Jesus, mas também terão a fé de Jesus. Olha que maravilha. Quando a gente tiver fé, a gente vai receber a fé de Jesus. Imagina que bênção, né? Que é uma fé tão profunda, tão confiante, tão comprometida, que todos os demônios do inferno e todas as provações da terra não podem abalá-la. Amém. Maravilhoso isso aqui. Essa fé torna possível confiar quando não se pode ver, crer quando não se pode raciocinar e esperar quando não se consegue entender. A fé de Jesus é um dom que recebemos pela fé. Vai conduzir-nos na crise que se aproxima. Quando a crise final estourar, enfrentarmos boicote econômico, perseguição, prisão, né? Ameaças de morte dos nossos filhos, parentes, amigos, pessoas que a gente ama e a própria morte nossa. A fé de Jesus nos levará pelas últimas horas da terra até que Jesus volte. Amém. Que assim seja. Uma ilustração final. Durante a última guerra, um professor cristão na China teve de mudar seus pequenos alunos em um número superior a 200, no caminho dos japoneses. Eles fizeram a viagem a pé durante dias seguidos. O professor sempre orava com seus alunos, mantendo a fé deles. Muitas vezes os inimigos chegaram bem perto deles e a comida por vezes faltava. Chegou um momento em que, afinal, faltou coragem ao professor e ele começou a chorar diante das crianças. As crianças perceberam a dificuldade do mestre e começaram a cantar: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A fé do professor reavivou e eles continuaram a viagem, chegando ao destino sãos e salvos. A aplicação que a gente tem dessa história real, no tempo do fim, quando os filhos de Deus estiverem em fuga ou errantes pelas montanhas e florestas, o bom pastor, Cristo Jesus, né, cuidará de cada um de suas ovelhas, providenciando livramento e fé. Por isso é preciso desenvolver agora uma fé inabalável naquele que nos socorrerá em tudo. Amém. Que essa seja a minha esperança, a sua. Que a gente possa seguir os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Que você pense e reflita com a sua família sobre isso. É um dia maravilhoso, é o melhor dia da semana para mim. É o dia que eu fico mais com minha família, com minha filhinha, né, com meus pais. É o dia que a gente vai para a igreja com amigos, estuda a Bíblia, canta, louva, adora a Deus na igreja. E leio livros, foco em coisas espirituais. Posto nas redes sociais coisas de Deus, do sábado, coisas que edifiquem as pessoas, né? Enfim, não foi da noite pro dia que eu fiquei assim. É difícil porque a gente às vezes quer fazer coisas que não deve, né? Então, e com o tempo a gente vai amadurecendo e vendo quão importante é honrar a Deus. Separar esse dia e dedicar o tempo desse dia do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado
para as coisas que edificam a nossa vida, mostrando que a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a nós mesmos. Não é para ficar parado sem fazer nada, não é para ser legalista, é para ser obediente e mostrar, através do nosso exemplo prático, que no sábado a gente pode impactar a vida de outras pessoas, né? Visitando as pessoas doentes, enfermas, presas, ações sociais, estando com a nossa família, estando na natureza, aproveitando, se relacionando melhor com a natureza. Enfim, tem muita coisa que você pode fazer, desde que seja para exaltar, glorificar e adorar a Deus ou ajudar o próximo. E aqui uma pergunta final para você refletir: como Deus está preparando você hoje para o que virá no futuro, para esse momento de perseguição, se a gente estiver vivo, né? Como é que Deus te prepara hoje? Comenta aí, deixa aí no comentário e curte, compartilha essa mensagem para a gente poder trazer mais e mais pessoas para perto do Salvador, Jesus Cristo. Então, obrigado, comenta, compartilha e espero você no próximo vídeo. Forte abraço, sucesso e fique com Deus.